Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Oi? Só dá um oi aí para eu saber se vocês estão me ouvindo certinho, ou escreve alguma coisa lá no chat. Boa noite, professora. Boa noite, beleza, obrigada. Pouca gente hoje, será que a galera esqueceu da aula? Vai chegar daqui a pouco? Bom, eu vou começar porque já são 7h33, mas daí a gente vê se mais alguém vai chegando. Estão vendo meus slides, uma tela, sistemas e planos de contas? Sim, Eu passei para cronologia aqui, passou a tela? passou, professora. Esse. Então tá. A gente vai falar dos sistemas que tem na contabilidade pública, que são subsistemas, e vai falar sobre o plano de contas. O plano de contas, dessa vez, ligado a esses sistemas. Não é o plano de contas que a gente viu de receita e despesa nas outras aulas. Então, veja, eles foram surgindo, esses subsistemas, quando começaram a dar mais importância para a parte patrimonial lá da contabilidade pública, que foi lá em 2008, 2009. Então, veja, primeiro, esse sistema ele era dividido em 4 subsistemas. Deixa eu só aceitar aqui, peraí. Que eram esses sistemas ali até 2009, patrimonial, financeiro, orçamentário e de compensação. Esse de compensação era também chamado sistema de controle. Daí, a partir de janeiro de 2009, surgiu mais um sistema, além desses 4 que já existiam. Surgiu o sistema de custos. Mas o sistema de custos ele ainda não é muito utilizado na contabilidade pública. Seria custo no sentido, avaliar o custo para manter um aluno na escola, avaliar o custo de um paciente no hospital, é nesse sentido. Mas a maioria dos municípios do Paraná ainda nem tem esse sistema, nem fazem isso, tem que fazer toda uma parametrização para chegar a esse custo. E acho que o federal, o estadual, ele já está se adaptando para apurar esse tipo de custo. Beleza, mas daí em 2010 eles modificaram de novo as normas e tiraram um dos sistemas. Então tinha patrimonial, financeiro, orçamentário, compensação e de custos. E a partir de 2010 eles tiraram o sistema financeiro, ele ficou agregado ao sistema patrimonial. Então hoje, atualmente, a gente tem esses 4 subsistemas dentro da contabilidade pública: patrimonial, orçamentário, compensação, ou também chamado de controle, e o sistema de custos. O que vocês têm que saber? Mas depois eu vou tentar mostrar no meu sistema como que isso acontece, porque acho que fica mais fácil. Só que eu estava tentando acessar ele aqui e ele fica caindo toda hora, mas acho que vai dar certo, espero. Esse sistema, assim, o sistema patrimonial, ele tem determinadas contas contábeis. O sistema orçamentário também tem determinadas contas contábeis, e o sistema de controle ou de compensação tem outras contas no plano de contas. E daí tem os identificadores, as contas que são do sistema patrimonial começam com 1, com 2, com 3 e com 4. As contas do sistema orçamentário começam com 5 e com 6. E as contas do sistema de controle começam com 7 e 8. E daí é que o mais importante desse slide é saber que eu não posso fazer um lançamento que vai debitar o sistema patrimonial, por exemplo, e creditar o subsistema orçamentário. Sempre o débito e crédito vai estar dentro do mesmo sistema. Então, não existe o débito numa conta que é lá do sistema patrimonial e crédito no sistema de controle, no subsistema. Sempre vai ser débito e crédito dentro do mesmo subsistema. E um fato dentro da contabilidade pública, ele carrega
às vezes, mais de um sistema. Ou vai carregar só um, ou vai carregar dois, ou vai carregar os 3 subsistemas. E é isso que eu queria mostrar para vocês no meu sistema para ficar mais fácil. Vou tentar compartilhar a tela do meu sistema agora, tá? Mas vamos ver se vai dar certo. Estão vendo uma telinha de sistema? Alguém me fala? Uma telinha do sistema lançamento de receita orçamentária? Aqui tá tudo preto, prof. Preto? É, na frente, assim, na tela. Sério? Alguém falou no chat que sim. Será que mais alguém tá vendo? Aparece preto também pra mim aqui. Ai, que droga. Agora deu. Aí, prof, Agora deu? apareceu, né? Aham. Mas agora vai ser uma tela branca? Isso, aham. Com tipo uma pirâmide, assim. Aí voltou pra tela preta agora. Agora apareceu, saiu. A tela preta que é a que eu não vejo preta, que é o meu sistema. Tipo, aquele pedacinho lá é só a entrada do meu sistema, mas aí a segunda tela seria essa que tá aparecendo preta para vocês. É, Vou agora tentar. aparece essa pirâmide aí. Aparece um equiplano, assim, Isso mesmo. mas não tá preto mais. Então Não, tá aparecendo. Ah, beleza, tá. menos mal. Essa parte sim. Esse é o sistema que eu utilizo. Quando eu vou lançar a receita, eu vou lançar a receita naquelas contas de receita corrente de capital. Eu não lanço a receita numa conta do sistema já patrimonial. Vocês conseguem ver uma tela de um lançamento aí ou não? Ou vocês estão vendo só a pirâmide de equiplano? Oi? Vocês conseguem ver um lançamento de receita ou não? Sim, professora. Ah, beleza. Então, esse é o lançamento que eu faço manualmente lá no meu sistema. Coloco essa conta de receita aqui, essa 1758, é do plano de receita orçamentária, receita corrente, lembra que tinha receita corrente e receita de capital. Mas esse lançamento aqui, só esse meu registro, ele carrega os outros sistemas os outros subsistemas. Agora eu acho que caiu meu sistema, porque até sumiu a minha tela. Que droga. Acho que não vai funcionar muito bem mostrar por aqui. Vou esperar um minutinho, ver se ele volta. Voltou para mim, voltou para vocês? Voltou. Estão vendo uma tela aqui, lançamento contábil agora? Sim? Tá lançamento da receita orçamentária. E na frente tem lançamento contábil ou ainda não está aparecendo? Pra mim, não. Pra mim também não, professora. Só aquela tela lá primeiro que você mostrou. A da receita? Isso. Tá, eu vou fechar esse daqui. Agora tá aparecendo? Lançamento contábil? Não. Tá na primeira ainda. Eita, que coisa. E agora? Continua na primeira, tá travado, parece. Eu acho que a gente vai perder muito tempo se eu mostrar por aqui. Mas é que seria bem mais fácil de entender o que acontece com um lançamento só. Vou tentar mais uma vez. Compartilhar de novo, talvez.
Só vou digitar o valor que eu preciso. Agora vocês estão vendo os lançamentos? Oi? Alguém está aí? Agora sim, professora. Lançamento contábil. Então veja. Eu fiz aquele registro naquela conta de receita lá orçamentária, que eu nem vou tentar abrir de novo, senão vai travar. Aquele registro único que eu fiz na receita orçamentária, receita corrente, na tela 2, ali naquele lançamento de receita, eu informo a conta bancária, enfim, que entrou o recurso. Ele gera esses outros 3 lançamentos aqui contábeis automaticamente. Esse primeiro lançamento, veja que o débito e crédito é um conta que começa com 1 e conta que começa com 4. As contas 1, 2, 3 e 4 são do sistema patrimonial. Então, ele fez ali um lançamento no sistema contábil, debitando uma conta, essa 1 é o banco, e essa 4 é a conta de variação patrimonial aumentativa. Lembra que a gente não tinha receita no sistema patrimonial, mas a gente tinha variação patrimonial aumentativa, que era igual a uma receita. Então, ele faz automaticamente esse lançamento no sistema patrimonial, quando eu lanço lá aquele valor de receita orçamentária. Ele faz esse outro lançamento aqui, o segundo, nas contas ali de nível 6, que são contas de orçamento. Caiu minha tela aqui de novo, acho que a gente não vai conseguir ficar olhando ali. Mas vocês conseguiram ver que tinha 3 lançamentinhos ali. Então, o primeiro era no sistema patrimonial, o segundo no sistema orçamentário, em contas de níveis 6, 5 e 6 são de orçamento, e daí o último era a conta do nível 8, que é o de controle, 7 e 8. Então, eu faço só um registro, mas ele carrega todos os outros subsistemas. Eu não quero que vocês saibam onde debita e credita nessas contas diferentes aí de orçamento, porque o sistema, na verdade, ele faz automaticamente, né? Mas eu quero só que vocês saibam que na contabilidade pública eles falam nesses subsistemas, mas o sistema é um único, você faz um registro, ele carrega lá o que eles chamam de sistema patrimonial, o que chamam de sistema orçamentário, o que chamam de sistema de controle. Ele voltou aqui a tela para mim, mas então eu faço um registro e ele faz 3 lançamentos, 3 débitos e créditos. Né? Debita e credita sistema patrimonial, debita e credita sistema orçamentário e debita e credita sistema de controle. Então, eu queria só mostrar na tela para vocês entenderem melhor esse registro. Vou voltar para o meu slide, mas depois eu vou tentar mostrar um empenho, se eu conseguir, né? Que está meio ruim.
Então, veja. Eu estava mostrando lá no meu sistema, mas imaginem assim, ó. Eu coloquei o lançamento de receita. Lançamento de receita no sistema privado, no recebimento de receita, a gente faria só um lançamento, debitaria caixa e acreditaria receita de vendas lá no resultado. Isso no sistema privado. No público, a gente vai fazer, além desse, os outros lançamentos. Coloquei aqui que no sistema público a gente debita a caixa também e acredita a variação patrimonial aumentativa, que é uma conta de resultado, o equivalente à receita, né, do sistema no setor privado. Esse lançamento ali de baixo é o que vai acontecer no sistema patrimonial. Daí coloquei aqui o que aconteceria nos outros sistemas lá na contabilidade pública. Então, fiz o registro lá de receita, na conta de receita lá corrente, ou receita de capital, que é um registro só, e ele carregou esses outros sistemas. Então, carregou o patrimonial, debitando caixa lá, que a gente já viu, acreditando o VPA. No orçamentário, ele faz lá debita a receita realizada e acredita a receita realizada. Porque quando faz orçamento, ele faz um lançamento lá, no momento que faz a LOA. Daí, quando eu recebo a receita, ele vai baixando a receita lá prevista. E no de compensação, ele faz lá compensação, o sistema de compensação também é chamado de controle. E dentro desse controle, tem controle de disponibilidade. Então, ele faz um lançamento lá para controlar a disponibilidade de caixa. Então, mas só tenho em mente que um fato, ele faz registro nos 3 sistemas. E tem fatos ou outros que só faz em um sistema, enfim. Mas no caso da receita, ele não faz só um único débito e crédito, ele faz débitos e créditos nos outros subsistemas. Aqui só tem os conceitos dos subsistemas. Então, no orçamentário, o conceito fala lá que ele registra atos e fatos. Por que ele fala que registra atos também? O orçamento em si, quando você faz a LOA, ele é só um ato, ele não é um fato. O fato contábil, ele vai afetar o patrimônio. O PL lá, no lançamento que afeta o patrimônio. Um ato que nem, tipo, a aprovação do orçamento, ele não é um lançamento que vai acontecer lá que vai afetar o patrimônio. Patrimônio no sentido PL mesmo, ativo, passivo, igual a PL. Então, por isso que na definição desse sistema fala que ele registra atos além de fatos contábeis. Ato é quando você faz a LOA, mas, por exemplo, quando eu recebo a receita orçamentária que foi prevista, daí já é um fato. Por isso que nesse sistema chamado de sistema orçamentário, fala que se registra atos e fatos. Atos quando se aprova o orçamento, fato quando você começa a executar o orçamento. Receber a receita, empenhar a despesa, daí já são fatos contábeis. Tentando reconectar. Sistema financeiro. O sistema financeiro é aquele que não existe mais, mas a definição dele falava que ele registrava os fatos ligados a ingressos ou desembolso de financeiro, a saída de dinheiro mesmo. O patrimonial registra os fatos não financeiros. Está falando aqui que o patrimonial registra os não financeiros, porque até o momento, depois do patrimonial, o financeiro se incluiu no sistema patrimonial. Daí ele passou a registrar fatos não financeiros e financeiros, o patrimonial também. Essa definição era da anterior, quando não existia ainda, não tinha ainda o sistema financeiro sendo incluído no sistema patrimonial. E o de compensação, ele fala que ele evidencia atos de gestão que possam produzir modificações do patrimônio e também as funções de controle. Então, o de compensação, ele faz 2 coisas. Essa primeira coisa que está falando que o sistema de compensação faz, que é registrar o que pode vir a alterar o patrimônio, é porque nesse sistema de compensação, a gente controla, por exemplo, um contrato.
O contrato, quando você assina o contrato, a gente já pode registrar nesse sistema de compensação. Mas eu ainda não fiz empenho desse contrato, eu ainda não liquidei nada desse empenho e nem fiz pagamento. Mas só o fato de eu assinar o contrato faz que eu possa fazer um registro do contrato nesse sistema de compensação. Por que que isso é importante? Fiz um contrato de 1 milhão. Já fico preparada que eu terei que pagar 1 milhão, sendo, sei lá, em 6 meses, em 1 ano. Então, já registro nesse subsistema que eu firmei um contrato de valor alto. Fiz um convênio, também posso registrar nesse sistema aí de compensação. Mas veja, ele fica no sistema de compensação porque eu ainda não fiz nenhuma liquidação. A liquidação já vai lá no sistema patrimonial quando eu liquido. Mas a liquidação é quando eu já recebi a nota fiscal. Então, esse sistema de compensação é para você já prever o que você possa vir afetar o seu patrimônio. Então, já é um controle a mais. Então, tem essa parte de você colocar lá atos que podem vir a mudar o patrimônio, ato, por exemplo, firmar um contrato, e ainda tem outras funções de controle, que é aquela controle principalmente financeiro, controle de caixa. Faz lançamentos lá falando, esse dinheiro está comprometido, não está comprometido. Então, esse subsistema é bem para controle. Beleza, tinha esses, e daí o sistema, como sistema financeiro, ele sumiu. Antes o patrimonial só registrava fatos não financeiros, e agora, na nova definição, ele passou a registrar fatos financeiros e não financeiros. Não financeiros, sei lá, depreciação, um caso não financeiro, enfim. E daí tem o sistema de custos, mas nem vou falar muito nele, porque ele nem ainda está implantado, assim, totalmente em todos os lugares. Mas é naquele sentido que eu falei, para você apurar custo de um determinado serviço para a população. Então, lembre-se que existem, né, esses 4 sistemas. Aí que me travou. Então, lembre que dentro da contabilidade pública, a gente usa um sistema único, mas um fato pode carregar vários outros subsistemas. Esses subsistemas são esses 4. O patrimonial, o orçamentário, o de compensação, também chamado de controle, e o de custos, que é aquele que não é utilizado ainda. São 4 sistemas, e fato pode carregar vários sistemas. Daí aqui, a gente viu lá na definição que, por exemplo, o sistema orçamentário, ele também registra um ato. Um ato, por exemplo, a aprovação do orçamento. O sistema de controle, ele também registra um ato, por exemplo, firmar um contrato. Então, aqui, eu coloquei, por exemplo, ato orçamentário, onde que ele pode, que sistema que ele pode estar, que ele vai aparecer. Então, o ato orçamentário de aprovação do orçamento, ele vai entrar no sistema orçamentário e no sistema de compensação também, porque é feito um controle lá do que foi aprovado no orçamento, e daí vai fazendo o controle do que foi utilizado do orçamento. Então, a aprovação do orçamento, ele vai para 2 sistemas, por exemplo. A movimentação de crédito, que é quando você faz aquela alteração orçamentária, lá por crédito adicional, especial, extraordinário, suplementar, ele também vai carregar os 2 sistemas, orçamentário e de compensação. A inscrição de restos a pagar é uma coisa bem específica, a inscrição de restos a pagar. Restos a pagar é um empenho que foi feito, por exemplo, em 2019, fiz um empenho e ele não foi pago dentro do exercício de 2019. Então, eu preciso pagar ele no outro ano.
e daí ele se chama inscrição de restos a pagar, o resto que ficou daquele empenho do ano anterior para eu pagar no ano que a gente está, no ano atual. Ele se chama inscrição de restos a pagar. Essa inscrição de restos a pagar, ele só entra no sistema orçamentário. Daí a gente tem aqui alguns atos extra-orçamentários, que não são diretamente relacionados ao orçamento. Coloquei ali assinatura ou baixa de um contrato, assinatura ou baixa de convênio, assinatura ou baixa de garantia. São atos que não são relacionados ao orçamento, aprovação da LOA, enfim, movimento da LOA, ou inscrição do RAP, mas eles também são registrados, e esses atos são naquele sistema lá de compensação ou de controle. Controlar a assinatura, lá assinei o contrato, talvez eu tenha que pagar aquilo, então já vai sendo registrado nesse subsistema. Coloquei alguns fatos agora. Por exemplo, fato orçamentário. Arrecadação de receita orçamentária, que foi o exemplo que eu tentei mostrar no sistema, mas não funcionou muito bem. Então, uma arrecadação de receita orçamentária, ela vai afetar o sistema orçamentário, patrimonial e o de compensação. Pagamento de uma despesa orçamentária, a mesma coisa, vai afetar o orçamentário, patrimonial e de compensação. O fato pagamento faz 3 lançamentos. O fato arrecadação de receita faz 3 lançamentos nos 3 sistemas. É só isso que eu quero que vocês saibam no momento. Porque débito e crédito, naquelas contas, elas são totalmente diferentes das que vocês estão habituados. Tipo, a receita a realizar, debita a receita a realizar e credita a receita prevista. Não é uma coisa que vai ser tranquilo de aprender assim, do nada, mas o que eu quero agora é que vocês saibam que existem subsistemas e que carrega vários subsistemas quando você faz um registro. Fato extra-orçamentário, contratação ou pagamento de aro. Aro, essa sigla aro é antecipação da receita orçamentária. É um tipo de empréstimo de curto prazo. Então, a gente nem... É um tipo de empréstimo que tem que ser devolvido dentro do ano. Então, a gente faz um lançamento lá no extra-orçamentário. Então, ele só afeta 2 sistemas, ele nem afeta o orçamentário, porque é um lançamento que a gente lança como se fosse uma consignação. Então, ele vai afetar o quê? Patrimonial e compensação. Patrimonial porque é um empréstimo, então vai entrar no caixa lá e creditar um fornecedor. E o de compensação, porque ele, dentro de compensação, faz ele controle de disponibilidade financeira. Recebimento ou devolução de um depósito também é só patrimonial. Recebimento ou concessão de bens em doação. Recebi um bem em doação, vou debitar lá o ativo e vou acreditar a variação patrimonial aumentativa. Então, só vai ser lançamento no patrimônio, não envolve orçamento e nem o sistema lá de controle. E depreciação também é um lançamento só patrimonial, né? Debita lá despesa com depreciação e credita o meu imobilizado. Então, entendam isso. Além disso, tem fatos que só carregam um sistema e outros que carregam os 3, por exemplo. E alguns que carregam 2. Coloquei mais alguns aqui. Deixa eu ver. Aprovação de orçamento. Eita, se for da minha tela. Aprovação de orçamento, vai no orçamentário e compensação. Arrecadação de receita, de novo. Carrega patrimonial, orçamentário, compensação. Pagamento da despesa, patrimonial, orçamentário, compensação. Inscrição de resta a pagar, carrega o sistema orçamentário. Então, tá, eu só quero que vocês, então, lembrem disso. 4 subsistemas, o de custos não é utilizado ainda muito efetivamente, e que um fato pode carregar um subsistema ou vários.
E daí, desses principais, é bom saber, tipo, que receita, pelo menos de receita e de pagamento, que ele vai carregar os 3 subsistemas. O plano de contas. Eu vou direto para a parte que é mais... Vejam esse plano de contas, eu coloquei as classes lá, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Coloquei de cores lá diferentes, porque 1, 2, 3 e 4 é do sistema patrimonial, as contas 5 e 6 do sistema orçamentário, e 7 e 8 do sistema de controle. Então, lembra que tinha toda aquela classificação de conta de receita e despesa orçamentária, e aqui a gente tem um plano de contas normal patrimonial, mas daí tem as classes, que é só vocês lembrarem dessa subdivisão. Então, 1 é ativo, 2 é passivo, 3, variação patrimonial diminutiva, conta de resultado, como se fosse despesa, e a 4, variação patrimonial aumentativa, conta de resultado mais de receita. Vejam que daí as 5 e 6, 1 é controle da aprovação do planejamento e orçamento, e o 6 é quando é execução. Então, quando faz a LOA, usa as contas 5. Quando vai recebendo as receitas orçamentárias, fazendo empenho, vai fazer lançamentos nas contas que começam com 6. Mas lembre que 5 e 6, classe 5 e 6, são contas do subsistema orçamentário. E 7 e 8 são as de controle. Daí tem as mesmas subdivisões nas contas de ativo e passivo que a gente tem no setor privado, em circulante, não circulante, passivo também, circulante, não circulante e PL. Lembra que as contas de despesa orçamentária, elas começavam com 3 quando era despesa corrente e começavam com 4 quando era despesa de capital. Despesa de capital era geralmente investimento, mas também tinha amortização da dívida, que era despesa de capital. Agora, as contas de variação patrimonial diminutiva, que são despesas no sistema patrimonial, também começam com 3, mas não confundam esse 3 com o 3 lá da despesa orçamentária. Que na despesa orçamentária, 3, código começava com 3 era despesa e 4 também. Aqui no sistema patrimonial, 3 é VPD, que é despesa, mas o 4 é VPA, que é receita. Então, 1 é ativo, 2 é passivo, 3, variação patrimonial diminutiva, que é como se fosse despesa, mas despesa no sistema patrimonial. E daí, como todo plano de contas, ela vai se desmembrando lá, 3.1, pessoal, 3.2, benefícios previdenciários, 3.3, uso de bens e serviços, enfim, e vai se abrindo em vários subcontas. Mas lembrem que 3 não é de 3 de despesa corrente, é 3 de VPD, sistema patrimonial. 4, variação patrimonial aumentativa. Então, 4 lá era na despesa era despesa de capital. Agora, esse 4 é variação patrimonial aumentativa, que é receita. Daí também vai se desmembrar dependendo da fonte dessa receita, lá, receita de impostos, taxas, receita de contribuições, 4.3, exploração de venda de bens, 4.4, variações patrimoniais financeiras, rendimento de aplicação financeira, entra aí, e enfim, vai até o nível lá 4.9. Beleza, dentro dos 5, a gente tem contas 5 e 6, o sistema orçamentário. Também se divide lá em 5.1, planejamento aprovado, é o PPA aprovado, faz lançamentos nas contas 5.1. Quando aprova o orçamento, 5.2, orçamento aprovado. E daí ali embaixo tem aquela subdivisão daquele resto a pagar, que é aquele empenho feito em um exercício, que não foi pago totalmente naquele exercício, que ele também entra nesse sistema aí, no sistema orçamentário. E daí nível 6 é quando começa a executar o planejamento e executar o orçamento. Daí ele se desmembra em 6.1, 6.2. E ali daí ficou a execução do resto a pagar. O que é essa execução do resto a pagar? Fiquei com o empenho do ano passado,
inscrevi lá no 5.3, daí agora eu vou liquidar e pagar aquele empenho. Vai fazer um lançamento nessa conta 6.3 no sistema orçamentário. Por que entraria? É o empenho do ano passado, então não pode entrar no orçamento aprovado do exercício corrente. Por isso que tem essa subdivisão. E ele faz lançamento no orçamentário porque o empenho em si, ele afeta o sistema orçamentário, ele não afeta ainda o sistema patrimonial. Só começa a afetar o sistema patrimonial quando eu faço a liquidação da despesa. Que a liquidação é aquele momento que o fornecedor entrega a mercadoria para mim ou presta o serviço, o momento da nota fiscal, que é que nem no sistema privado. Quando se emite uma nota fiscal que eu registro lá na contabilidade. Aqui no sistema público, a gente registra antes disso, a gente registra um contrato, a gente registra todo o orçamento público, a gente registra um empenho da despesa, que é, digamos, uma formalização do contrato, que é aquela reserva do orçamento para a gente poder fazer frente ao contrato. Então, a gente antecipa os registros, não registra só no momento da emissão de nota fiscal. Então, o sistema patrimonial ele só é afetado quando acontece a liquidação da despesa, no momento do empenho ainda não. E daí as contas de controle, que elas se dividem em várias. Então, controles de devedores. Naqueles atos potenciais, se registram os contratos, atos potenciais passivos, o que pode vir a modificar meu patrimônio algum dia. Daí tem esse 7.2, que é onde faz aquele controle de disponibilidade financeira, que chama de administração financeira. O 7.3, controle da dívida ativa. Dívida ativa, lembra que é aqueles... a dívida ativa não, a dívida, o nome é dívida, mas na verdade é o que tenho a receber de impostos, aquele imposto que o contribuinte não pagou no vencimento, foi inscrito em dívida ativa para poder cobrar judicialmente, então é um a receber dentro do setor público. Daí tem uma conta específica para controlar isso. Riscos fiscais que possam vir a acontecer, alguma diminuição na arrecadação, enfim. Controle de consórcios públicos, daí o custos, lembra que a gente tem o sistema de custos? Dentro das contas de controle tem umas subcontas de custos, mas que é aquela que a gente não utiliza ainda. E outros. E daí ali, nas contas as contas 8, é a execução de cada coisa. Na 7.1 tem atos potenciais, na 8.1 execução dos atos potenciais. Então ali, quando firma o contrato, daí quando a gente vai começar a executar esse contrato, empenhou o contrato, ele baixa do valor lá do inicial do contrato que já foi empenhado, ele faz lançamentos desse nível. Então, são as subdivisões das contas. Lá no AVA eu coloquei um modelinho de plano de contas depois para vocês verem. Que nem tinha lá nas contas de receita e despesa orçamentária, que tinha lá a categoria econômica, tinha nome para cada um dos dígitos lá da conta de receita e das contas de despesa. Aqui também tem, mas não precisa vocês saberem, que sabe classe, né? Classe é o primeiro dígito, é bom saber. Mas as outras divisões, grupo, subgrupo, título e subtítulo, não precisa saber o número de cada um dos dígitos. É só para vocês saberem que da mesma forma que tinha lá na receita e despesa orçamentária uma classificação de cada dígito, aqui também a gente tem essa divisão aqui no plano de contas patrimonial. Esse aqui não é importante, esse aqui também não. Nessa tela, coloquei um exemplo, escrevi errado, fornecimento ali de bens.
Quando eu firmo lá um contrato, por exemplo, que é naquele sistema de controle, fiz o contrato, ele faz um lançamento lá, debita obrigações contratuais e credita execução de obrigações contratuais. Vejam que essas contas são totalmente diferentes da que a gente está acostumado, então, não vou exigir que vocês saibam que debita o que acredita, mas era só para vocês entenderem que lançamento faz. Ele debita uma obrigação e execução. Daí, quando eu empenho o contrato, ele vai baixando a execução da obrigação. Debita execução e credita contrato empenhado, e assim vai. Previsão de receita. Quando eu faço a previsão de receita orçamentária, lá na LOA, ele faz esse lançamento ali estranho, debita a previsão inicial da receita e credita a receita a realizar. Contas 5 e 6, contas de orçamento. Beleza, quando eu recebo a receita, o que ele faz lá no sistema orçamentário? Como ali está acreditando receita a realizar, ele vai debitar receita a realizar, para diminuir o que estava previsto, e vai acreditar uma conta receita realizada, e assim por diante. Então, transações no setor público. Na verdade, já falei a diferença do ato e do fato. Então, o ato é, por exemplo, a aprovação do orçamento, que gera um lançamento no sistema orçamentário de controle. A formalização de um contrato, de um convênio, é um ato administrativo que gera um lançamento, mas não um lançamento no sistema patrimonial. Quando acontece um fato, com certeza vai para o sistema patrimonial, porque um fato está ligado à característica de afetar o patrimônio, o ativo passivo igual PL, afetar o patrimônio líquido. Daí a gente tem, eu acho que eu falei um pouco para vocês sobre isso com vocês antes, mas as variações qualitativas e quantitativas. Mas aqui eu coloquei alguns exemplos de variação qualitativa e quantitativa. Então, a gente tem fatos modificativos que alteram o valor do patrimônio. Então, pensem que esses são aqueles lançamentos que o débito ou crédito vai ser feito numa conta de resultado. E a gente tem os fatos permutativos, que o débito e crédito ele só é entre contas de ativo e passivo, passivo e passivo. Então, a gente tem esse, e a gente tem ainda fato que é misto, que pode ser modificativo e permutativo. Coloquei alguns aqui, por exemplo, receita de aluguel à vista. Se eu receber um aluguel à vista, eu vou debitar caixa e vou creditar variação patrimonial aumentativa, no caso de contabilidade pública. Não, no caso da privada, receita normal. Então, vai ser um modificativo aumentativo, uma VPA. Depreciação, o que a gente faz? Vai debitar a despesa com depreciação, resultado, e vai creditar a depreciação acumulada lá abaixo do imobilizado, a conta redutora. Estou fazendo um lançamento entre resultado e ativo. E resultado na parte de VPD, variação patrimonial diminutiva, despesa. Vai ser um fato modificativo diminutivo. Despesa com pessoal. Despesa com pessoal que eu lance direto para despesa mesmo. Vou debitar despesa com pessoal e creditar ativo. Despesa com pessoal, uma conta de resultado, uma VPD. Então, também vai ser um fato modificativo e diminutivo por estar fazendo um lançamento em despesa, em VPD. Agora, alienação de um imóvel. Venda de um imóvel. Eu vou debitar meu ativo caixa, né, receber o valor do imóvel, e vou creditar o meu imobilizado. As duas contas são do ativo e ativo, não vai para o resultado. Então, é um fato permutativo. Realização de um empréstimo, vou debitar caixa e vou creditar meu passivo não circulante. Então, é ativo e passivo, não afeta o resultado esse meu lançamento. Também é um fato permutativo.
Pagamento de juros. Vou debitar lá a despesa com juros e vou acreditar caixa. Despesa com juros é uma conta de VPD, variação patrimonial diminutiva, resultado. Como é VPD, não VPA, vai ser modificativo diminutivo. E daí a gente tem um último exemplo, que ele vai ser misto. Vendi um imóvel. No meu imobilizado, esse imóvel valia 10, estava 10 mil lá no registro contábil, ele menos a depreciação, 10 mil reais. Quando eu vendi por 11 mil, então eu ganhei 1.000 reais. Então, além de eu fazer a baixa lá do meu imobilizado, creditando imobilizado e debitando caixa em 10 mil, eu preciso registrar os 1.000 reais que eu tive de lucro aí na minha venda, de ganho. Então, eu vou ter que ainda fazer mais um lançamento no resultado. Eu vou debitar caixa e creditar uma VPA, ganho de capital, uma variação patrimonial aumentativa. Por isso, ele é considerado um fato misto. Eu ia mostrar também no meu sistema. Daqui a pouco eu vou tentar, mas se eu não gosto de ficar lá, tá aparecendo, não tá aparecendo, é muito chato. Mas vejam o sistema, o empenho, o que ele faz. Quando eu faço a minha LOA, meu orçamento anual, ele vai fazer um lançamento nas contas 5, lá, 6 de orçamento, e vai fazer lançamento também nas contas de controle. Por que nas contas de controle? Por exemplo, eu aprovei um orçamento de 54 milhões. Ele faz um lançamento que é aquele valor que eu tenho disponível lá, o controle do que eu tenho disponível no meu orçamento total para aquele ano. Quando eu vou empenhando, eu vou diminuindo esses 54 milhões que eu tinha de orçamento total. Daí ele faz um lançamento a cada empenho no sistema de controle, diminuindo aquele meu orçamento inicial. Então, veja, o primeiro, você faz o empenho, ele faz um lançamento no nível 6, que é no sistema orçamentário. Crédito disponível, crédito empenhado a liquidar. Porque eu tenho meu valor lá em haver, e daí aquele valorzinho está comprometido lá no meu sistema orçamentário. Ele vai fazer um lançamento também na disponibilidade de recursos, que fica dentro daquela administração financeira lá no sistema de controle, no nível 8.21, administração financeira. E depois vai fazer mais um lançamento no desembolso mensal disponível, que é aquele controle do meu total do meu orçamento. Então, é bem diferente os lançamentos, mas imagine que um empenho, ele ainda não afetou o sistema patrimonial. O que eu quero que vocês lembrem que empenho, ele só vai influenciar o sistema orçamentário e o de controle, para controlar o meu valor total do orçamento. Agora, veja a liquidação, quantos débitos e créditos que ela faz. A liquidação, ela já vai fazer um lançamento no sistema patrimonial. Primeiro ali, debita 3, credita 2. Ali, aquele 3 já é uma VPD, é um lançamento que está indo direto para o resultado, uma despesa com um serviço de terceiro ali, manutenção e conservação. E o 2 ali, fornecedor, 2 é um passivo, ele gera um passivo a pagar no momento da liquidação. Liquidação, lembra que é uma das etapas da despesa orçamentária, que é o momento que é emitida a nota fiscal, que o fornecedor entrega a mercadoria ou presta serviço. Daí veja que ele faz também um lançamento ali no sistema orçamentário. Quando fiz o empenho, ficou lá, crédito empenhado a liquidar. Daí agora ele debita esse crédito empenhado a liquidar e credita crédito empenhado liquidado a pagar. E faz lançamento também na disponibilidade de recursos, e faz outro lançamento nas contas lá dos contratos, porque é feito o contrato, é feito o empenho do contrato, é liquidado o empenho daquele contrato,
depois é paga a liquidação, que foi feito empenho e feito contrato. Então, ele vai baixando os saldos de um do outro. Era saldo do contrato, mas foi empenhado. Depois empenhado, foi liquidado. Ele faz esses lançamentos aí. Então, obrigações contratuais em execução contra executado, que eu já liquidei aquele pedacinho do contrato. Mas não pensem em saber débito e crédito desses outros subsistemas. Pensem em débito e crédito do sistema patrimonial, que é o que vocês estão acostumados, mas eu só trouxe isso para vocês verem como que se carrega cada subsistema. No momento do pagamento, também lá vai debitar, o fornecedor, creditar caixa, sistema patrimonial. Daí lá no sistema orçamentário, vai debitar crédito empenhado, liquidado a pagar, que é o que foi creditado no momento da liquidação. Vai creditar crédito liquidado pago. E assim vai. E daí vai também fazer um lançamento no sistema de controle, que é lá para controlar os recursos financeiros, lá aquela parte do sistema de controle que é da administração financeira. Mas não saibam o débito e crédito, só saibam que tenham em mente que o empenho só afeta o sistema orçamentário de controle e a liquidação e o pagamento afeta os três. Outra coisa que eu quero que lembre que a arrecadação de receita também afeta os três. Isso é o mais básico, assim, que eu preciso que vocês saibam. Que empenho não afeta o patrimonial ainda, porque ele é só um comprometimento do orçamento, e a partir da liquidação que afeta o sistema patrimonial, que é o nosso balanço patrimonial, que essa é a parte importante. E acabou. Coloquei. É diferente esse sistema da contabilidade pública, mas não quero que vocês decorem débito e crédito, só que vocês saibam dessa existência dos subsistemas. Eu vou tentar só entrar mais uma vez aqui no meu sistema, porque eu tinha separado uma liquidação para vocês verem. Para vocês verem também como é uma liquidação, não só eu ficar falando. Que para mim é uma coisa tão normal por eu trabalhar com isso faz tempo, mas a liquidação nada mais é de eu pegar o empenho e registrar lá, estou liquidando nota fiscal tal, do fornecedor tal, pelo valor tal, assim. Só é diferente porque eu não lanço um débito e crédito exatamente no meu sistema aqui de contabilidade pública. Eu faço determinados registros que automaticamente a parametrização do meu sistema, ele carrega meus subsistemas. Isso que é a diferença. Não lembro nem minha senha mais do sistema. Eita, coisa lenta. Pior que eu trabalhei de casa esses dias de Covid e não estava assim caindo. Mas não sei se é porque eu tô no meio da aula, assim, daí fica ruim minha internet. Vocês viram que eu lancei as notas lá? Se tiver algum problema com nota, podem me falar e tal. Mas acho que tá tranquilo. Vou tentar mais uma vez, mas também não vou ficar enrolando vocês. Devia ter tirado print das telas, que eu acho que era melhor do que tentar mostrar no sistema. Achei que seria melhor, mas não, muito devagar. Tá falhando total. Não dá, não vai dar para eu mostrar, não. Mas eu vou tentar depois dar um print e colocá-la no AF. Então, o que eu quero que vocês lembrem dessa aula? 4 subsistemas. Lembrar que antes, lá, até 2009, tinha o sistema financeiro, ele não existe mais. O sistema chamado financeiro, ele foi incluído no sistema patrimonial.
Então, subsistemas a gente tem 4. Patrimonial, de orçamentário, compensação, que também é chamado de sistema de controle, e a gente tem o sistema de custos. Lembrar que o sistema de custos, poucos entes públicos estão trabalhando fortemente neles, porque é meio complicado para você começar a apurar lá os custos no sistema público. Lembrar que um fato pode fazer vários lançamentos, vários débitos e créditos nos 3 subsistemas. Lembrar que, às vezes, tem somente atos que já fazem lançamentos nos sistemas, que um exemplo desse ato é a LOA. Fiz a LOA, eu registro lá no sistema. Mas é um ato, ele não é um fato. Lembre que fato é aquilo que modifica o meu PL. Fazer o orçamento nem chega perto de ir lá para o meu balanço patrimonial. Nem perto chega. Então, ele é um ato administrativo que é registrado, mas ele é registrado, mas não afeta o PL. Lembrar que outro ato que é registrado são, por exemplo, contratos, que eles são registrados lá no sistema de controle, mas ele é lá, registrado lá, porque ele pode vir a alterar meu PL. Lembrar dos principais, por exemplo, que o empenho da despesa, ele só afeta o sistema orçamentário e o sistema de controle, porque ele controla o total do orçamento. Lembrar que liquidação da despesa, que é o momento da nota fiscal, eu liquido no meu sistema, ele afeta os 3 subsistemas, faz débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito, faz 3 lançamentos. Quando eu faço o pagamento também, vai afetar os 3 subsistemas. Lembrar também da arrecadação da receita. Eu lanço a minha receita lá na conta de receita corrente, receita de capital, e ela carrega para os outros subsistemas. Para o subsistema de patrimonial, entrando no caixa e debitando o VPA, para o sistema do orçamento, lá do debita receita a realizar contra a receita realizada no sistema orçamentário, e também faz o lançamento lá no sistema de controle para controlar a disponibilidade financeira. Então, esses são os principais. E lembrar lá da subdivisão do plano de contas, que ele tem nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, contas patrimoniais. Ativo, número 1, passivo, número 2, variação patrimonial diminutiva, número 3, e variação patrimonial aumentativa, número 4. 5 e 6, contas de orçamentárias. 5 de aprovação de orçamento e 6 de execução do orçamento. 7 e 8, contas de controle. 7, quando eu formalizo lá o meu contrato, e 8, executo o meu contrato. E assim por diante. Então, lembrar dessa separação. 1, 2, 3, 4 são contas do sistema patrimonial, 5 e 6 orçamentário, 7 e 8 de controle. Isso é o básico dessa aula, beleza? Eu entrei no sistema de novo, mas nem sei se me arrisco. Que tá feio o negócio. Vou tentar, mas também sem me estressar. Deixa eu ver a liquidação que eu tinha separado. Até anotei aqui em algum lugar. Alguém tá aí ainda? Tá vendo minha tela do sistema, uma liquidação? Sim? Sim. Então, vejam, isso é a minha liquidação. Vejam que tem lá o órgão, toda aquela dotação orçamentária que a gente viu lá no passado. Órgão, daí a unidade, função, subfunção, programa,
tudo vem, tipo, do orçamento. Eu estou liquidando um empenho. Quando eu empenho lá naquela dotação do orçamento, aquela coisa louca. Isso aqui é uma liquidação de gasolina. Então, eu preencho essa tela. Sem chance, né? Já saiu aqui para mim, essa droga. Deixa eu ver se volta. Voltou, mas não sei se vocês vão conseguir ver. Então, preencho a primeira tela, estou liquidando o empenho lá, número 2946 de 2020, ele já carrega todas essas informações. Tipo, empenhei 10 mil, estou liquidando esse valor aqui, 6.567,19. Eu informo a nota fiscal eletrônica, tal, emissão da nota, e ainda vou fazer um lançamento aqui. Estão vendo uma tela de quantitativo, gasolina? Sim? Está na liquidação, professor. Está na telinha 1 ainda, não foi para o documento fiscal, nem quantitativo. Vocês viram que lá em cima tem umas abinhas, liquidação, documento fiscal, quantitativo, incorporação de bens? Liquidação. Mas acho que não vai, quando eu clico nas outras telas, não vai. No documento fiscal aparece? Nota fiscal 8550, série 1. Não, ele permaneceu na aba liquidação. Que droga. Mas enfim, a gente preenche todas aquelas as telinhas ali. Isso é liquidar no sistema, mas ele, da mesma forma que eu mostrei lá que faz lançamento contábil em 3 lugares da Receita, a liquidação também vai fazer vários outros lançamentos. Eu vou pegar agora, vou lá em lançamento contábil, acho que vocês não vão ver eu fazendo isso, mas eu vou pesquisar por valor dessa liquidação para ver os lançamentos que é feito no contábil, tá? É o valor 65. Não sei se depois eu conseguir compartilhar a tela, né? Porque só cai. Gente, acho que só vou enrolar vocês aqui, porque só fica caindo. Caiu de novo. Mas enfim, eu acho que eu vou dar um print, daí eu mostro na próxima aula, que é mais fácil. Mostro a liquidação que eu fiz no sistema e os lançamentos que ela vai originar. Só para a gente não ficar aqui até amanhã falando e não aparecer, né? Estou tentando pela última vez, mas nem eu tenho paciência, não. Seis, 56719. Um enter, cai o sistema. Então, no dia 7/8 foi feita essa liquidação. Vocês estão vendo uma tela de lançamento contábil agora ou não? Sim. Então, veja, aquela liquidação fez esses 3 lançamentos. Fez o lançamento lá no patrimonial, o segundo é o lançamento do sistema orçamentário, e o terceiro é o lançamento do sistema de controle. Mas eu só preenchi aquela telinha de liquidação que eu mostrei para vocês. Eu não fiz isso. O sistema ele faz aí automaticamente esses 3 lançamentos. Mas eu vou printar e mandar depois para vocês, que eu acho que é mais fácil. Beleza? Mas então era isso, gente. Desculpa essa enrolação. Eu achei que ia funcionar super bem meu sistema. E eu queria mostrar mais umas coisas para vocês, mas eu não. É ruim ficar mostrando assim, cai a tela e volta a tela. Mas eu vou fazer um print só para vocês terem de uma forma mais clara, porque às vezes falando, o sistema deve ter isso, isso, aquilo, mas é mais fácil ver realmente, né? Não eu ficar falando isso para vocês. Esse era o meu objetivo entrando nesse sistema, mas só passei raiva, porque não funciona direito. Beleza? Então, respondo a questão de frequência. Da mesma forma que eu coloquei exercícios lá em cada aula, lá no material complementar,
esse bimestre também. Então, se quiserem ir fazendo e guardando aí no computador de vocês, para me mandarem no final do bimestre, vai ser o mesmo esquema de valer um ponto extra. Tá bom? E também para vocês irem treinando, né? Para a prova, enfim. Daí, a aula que vem é assunto novo, e assim a gente vai, beleza? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa dos exercícios depois, também pode me perguntar. Ah, tô fazendo exercício, não entendi isso. Vai me perguntando pelo WhatsApp, enfim. Beleza? Beleza, então, professora. Falamos. E se tiver algum problema com as notas, também me fale. Essas notas os professores têm que postar até quando, você sabe? Nossa, pior que eu não sei agora o calendário final para lançar. E eu acho que deve ser até semana que vem, no máximo, né? Porque eu acho, mas não sei, sabia? Deixa eu ver se eu tenho o calendário aqui, peraí. Talvez eu tenha o calendário e fale isso no calendário, que às vezes não está no calendário esse tipo de informação. Contabilidade. A gente está no início das aulas. Sete. Pior que não tem aqui no nosso calendário se está dia da prova, mas o dia que os professores têm que lançar a nota não tem no calendário. Eu não sei, por regra, assim, quando que tem que mesmo. É que eu prefiro já ir fazendo, para não deixar para última hora. Verdade, nós temos um professor que esquece de lançar Esquece dessa parte que é importante também. né? Mas Não, depois eu é que vejo também lá vocês também. precisam saber, né, como vocês estão, né? Mas eu não tenho certeza dessa data mesmo. Então é isso, acho que eu vou sair. Mas me pergunta se tiver alguma dúvida, beleza?